Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta sexta-feira, 30 de setembro. O domingo de eleições terá passe livre nos ônibus de Porto Alegre. A Prefeitura da capital, o Ministério Público de Contas e a Associação de Transportadores de Passageiros criaram uma medida temporária para oferecer a gratuidade no transporte público na cidade. O objetivo do termo de ajustamento de conduta é garantir o transporte público gratuito entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite para o exclusivo fim do exercício do direito ao voto. Para ter a isenção, o eleitor precisa apresentar documento com foto e fazer uma declaração verbal. Todos aqueles que já têm o direito à isenção da passagem também poderão utilizar o transporte de forma gratuita. Além disso, a oferta de horários no transporte coletivo em Porto Alegre deve ser ampliada no domingo. Conforme a EPTC, haverá o acréscimo de viagens e 25 linhas serão ativadas especialmente para o primeiro turno das eleições de 2022. As ampliações estão disponíveis no site da EPTC. Além disso, a localização pode ser consultada na função GPS do aplicativo TRI em tempo real. A taxa de desocupação no Brasil do trimestre móvel de junho a agosto deste ano recuou 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre de março a maio também de 2022. A informação é da PNAD contínua e foi divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Agora, a taxa de desocupação no país é de 8,9%. Frente ao mesmo período de 2021, o recuo foi de 4,2%. Com isso, a população desocupada no Brasil é estimada em 9,7 milhões de pessoas. Isso representa o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. Contribui para esse resultado a taxa de informalidade, que foi de 39,7% da população ocupada. Estima-se que o número de trabalhadores informais chegou a 39,3 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde recebeu nesta quinta-feira um lote de Paxlovid, um antiviral de uso oral indicado para tratamento inicial da Covid-19. O medicamento será distribuído para as unidades básicas de saúde e ficará disponível para pacientes acima de 65 anos de idade com alto risco de desenvolver formas graves da doença. De acordo com a Anvisa, o medicamento é indicado para o uso nesses pacientes a partir do resultado positivo para a Covid-19 e no prazo de 5 dias após o início dos sintomas. Ele é composto por nirmatrelvir e ritonavir e já havia sido aprovado pela Anvisa para uso emergencial em março deste ano. Subiu para 13 o número de mortos durante a passagem do furacão Ian pela Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por autoridades estadunidenses nesta quinta-feira. Porém, a quantidade de vítimas pode aumentar ainda. Em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que o furacão Ian pode ser o mais letal da história da Flórida. Ele disse ainda que os números ainda não são claros, mas há relatos de que pode ter havido uma perda substancial de vidas. O furacão Ian já perdeu força e caiu para a categoria 2, mas registra ainda ventos de até 168 km por hora. Na sua fase mais forte, o fenômeno chegou a registrar ventos de 240 km por hora e alcançou os Estados Unidos na categoria 4. A passagem do furacão ainda destruiu casas, derrubou árvores e provocou inundações, com o nível do mar subindo até 4 metros. A previsão é de tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Áreas de instabilidade deixam o tempo nublado no território gaúcho. Existe a previsão de chuva e garoa em todas as regiões do estado. Com o avanço das áreas de instabilidade, há risco de chuva forte isolada e de queda de granizo no Rio Grande do Sul. Além disso, a previsão aponta rajadas de vento que podem chegar a 50 km por hora na Serra, na região metropolitana, na região norte e no litoral norte. Amanhã foi de frio e à tarde a temperatura fica amena. Em Porto Alegre e Canoas, o tempo fica nublado e existe a previsão de chuva ao longo desta sexta, com máxima de 20 graus. No sábado, as chuvas seguem atuando na metade leste e parte da campanha devido ao fluxo de umidade do oceano.
No restante do estado, o sol aparece entre muitas nuvens. A tendência é que no domingo, a condição para a chuva fraca se mantenha na região sul e no nordeste gaúcho entre a manhã e a tarde. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia, um bom final de semana e até o próximo meio-dia.